Vamos para um outro assunto, e aí, de certa forma, eles se conectam no sentido de a gente percebe que quem deveria estar olhando com mais carinho ali, né, para a situação das pessoas, pela segurança pública e tudo mais, segue protagonizando cenas bizarras e mais bizarras ali onde as leis deveriam estar sendo feitas, os assuntos sérios discutidos, e repercutiu muito ontem a hashtag Magno Malta. Magno Malta é senador, é também o presidente do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e em meio a toda a repercussão do caso Vinícius Júnior, o Magno Malta criticou a imprensa, a forma como a imprensa está abordando o caso, e disse o seguinte, eu vou mostrar a fala completa dele para vocês aqui. Cadê os defensores dos macacos? A gente batendo tanto na tecla de ser antirracista, de combater o racismo, e aí você pega um senador, durante uma sessão ali no Senado, durante uma discussão de um projeto de lei, falando uma parada como essa, né? Aí você vê que tá tudo errado aqui, é a sensação que passa, pelo menos, né, no país. Essa fala dele aconteceu durante a audiência de comissão dos assuntos econômicos, lá no Senado. Ele criticou a atuação da imprensa. Eu vou dar o play aí no vídeo para vocês. O mais triste para mim é que as emissoras ficam com esse assunto desde ontem. Reverberando. Não reverberando, revitimizando ele, porque o assunto da Ibope, para eles ganhar mais patrocinador. É uma descaração isso. E depois é o seguinte, gente. Assim, é um assunto que eu nem posso falar em público. Mas quando o cara é picado de cobra, quando ele corre para tomar uma injeção, aquela injeção foi feita de quê? De cobra. Então você só pode matar alguma coisa com o próprio veneno de alguma coisa. Tá bem? De alguma coisa. Então é o seguinte, cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? O macaco está exposto. Veja quanta hipocrisia, certo? E o macaco é inteligente, é bem pertinho do homem, a única diferença é o rabo, ágil, valente, alegre, tudo que você possa imaginar, ele tem, sabe? Eu, se fosse um jogador negro, eu entrava em campo com uma leitoinha branca nos braços, ainda dava um beijo nela, falava assim, ó como não tem nada contra branco, e eu ainda como se tiver. Cara, é muito difícil até acompanhar a linha de raciocínio, né? Enfim, eu não consigo entender um lado positivo nessa frase. O André Luiz até fala, é uma frase avulsa. Eu coloquei o vídeo inteiro justamente por isso, André, pra gente tentar, com a linha de raciocínio do senador Magno Malta, entender. E, sendo bem sincero, o que eu entendi é algo muito problemático, sabe? Na fala dele. Realmente colocando essa situação do Vinícius Júnior como se ele estivesse se vitimizando. Como se fosse legal ser comparado a um macaco. Complicado. E é lógico que o caso repercutiu, e repercutiu legalmente, né? O PSOL, e salvo engano depois outros partidos, mas o primeiro partido que levou isso adiante foi o PSOL, foi ao STF e ao Conselho de Ética contra a fala do Magno Malta. E aí vou colocar para vocês um senador do PSOL se manifestando sobre o caso. Eu estou abismado. E não estou falando aqui por causa de partido, tá? É que foi o primeiro partido que se manifestou ali oficialmente contra, acionando o STF. Com a seguinte frase: onde estão os defensores da causa animal que não defendem o macaco? Essa frase foi pronunciada hoje pelo senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, certamente não inspirado por espírito algum, que não o espírito do racismo estrutural. É um absurdo, uma afirmação magna em estupidez e que se alinha à malta racista que vaiou Vinícius Júnior o tempo todo no domingo passado na Espanha. Então, essa declaração é abominável, o pessoal cogita uma ação no Conselho de Ética do Senado e uma notícia crime no Supremo. Não dá para escutar isso e achar normal. Pelo amor de Deus. O Elder Dragon fez um comentário interessantíssimo aí no chat, linkando notícias, uma que a gente comentou no programa da semana passada e essa que a gente está comentando agora. Brasil, o país que persegue comediante, mas tolera esse tipo de fala política. Cara, não dá, né? Não dá pra... Isso aí, em referência ao caso do Léo Lins.
Não dá para um comentário ali durante um show de stand-up ser considerado mais grave, e eu entendo quem considera grave, mas não pode ali ser considerado mais grave do que isso, né? Numa sessão da Câmara, do Senado, pelo amor de Deus. É loucura. O próprio André Luiz aí, volta atrás aí no chat, né? Eu falei avulso no sentido de ser muito absurda pra ser realmente o que pensamos. E de fato foi. Cara, é complicado. Complicado, por isso que repercutiu. Eu tô pegando aqui também opiniões de diferentes políticos de outros partidos, pra vocês verem que não é uma coisa partidária nesse caso, né? A Tabata Amaral, por exemplo, é deputada federal do PSB. E aí ela também se manifestou. Racismo é crime, Magno Malta. É por isso que toda a sociedade civil está engajada em falar cada vez mais sobre o caso Vini Júnior, para que os criminosos sejam identificados e punidos. É inaceitável que um representante do povo tente minimizar a situação e ainda faça chacota, né, nessa menção que ele faz aos macacos. Aí um perfil que já não é de político, é simplesmente um internauta aí, mandou, quando você pensa... E aí é isso, acaba sendo o ônus ali de o Magno Malta ser o presidente do PL, né? E um dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, esse tipo de manifestação acaba virando munição nessa discussão ali sempre de esquerda e direita. O posicionamento desse cidadão aí na internet foi, quando você pensa que a extrema-direita bolsonarista não pode descer mais fundo no esgoto, eis que surgem essas falas do Magno Malta contra o Vini Júnior. Racistas não passarão. Então, dureza, né? Dureza. O Pablo falou, não estão defendendo o macaco, porque a Luísa... Não entendi seu comentário, Pablo. Mas é porque, pô, muita coisa lendo aqui, mas eu não entendi. Parece, né, Luiz, que o cara não tava sóbrio ali, fazendo um comentário como esse. A Renata mandou, se esse cara tá no poder, é porque tem muita gente que pensa igual a ele e votou nesse estrupício. O Magno Malta não caiu de paraquedas ali no Senado, né? Pelo contrário, ele tem uma história política, antes foi deputado por muitos anos, é senador há muitos anos, então tem muita gente que se sente representada pelo senador Magno Malta que proferiu a seguinte fala, né? E tem gente mesmo que, por mais absurdo, pelo menos na minha opinião, assim, que possa parecer, tem gente que na hora da repercussão dessa fala do Magno Malta não demonstrou irritação ou qualquer negativa à fala. Pelo contrário, pareceu concordar. Esse tweet aqui resgata um desses posicionamentos. Em uma matéria sobre o comentário racista de Magno Malta, o deputado estadual Jesse Lopes, também do PL, lá de Santa Catarina, diz que queria ser o Vinícius Júnior. E aí ele printou aqui o comentário do deputado. Aqui, ó, eu também queria ser o Vinícius, ganhando 20 milhões por ano, 50 milhões de patrocínio, poderiam me chamar de macaco que ainda mandaria beijos pra torcida. Complicado, né? Complicado, e aí bate no que a Renata estava comentando. São pessoas que são eleitas pelo povo, então, de certa forma, tem muita gente que concorda. Senão não teria depositado seu voto de confiança ali nessas pessoas. Mas também deputados estaduais aí de outros lugares se posicionaram contra. É o caso da Bruna Rodrigues. Escreveu, a fala do senador Magno Malta é de um absurdo sem tamanho, impossível não se indignar. Além de revitimizar Vinícius Júnior, ainda relativiza a mobilização popular contra o racismo. Isso é inadmissível, ainda mais vindo de um parlamentar. Tenha respeito, senador. Dureza, né, meus caros? Dureza.